Tô vendo um cara ali, o Antônio. Eu lembro há mais de 10 anos atrás, que a gente se conhece, a gente ficando em crise com um lojista que gastava 75 mil por mês com o Facebook, você lembra? Há 11 anos atrás aconteceu isso. A gente indignado com um lojista que era menor que as empresas da nossa família e da família dele. Quando eu falo minha família, é do meu sogro, não é dos meus pais não. E aí a gente começou a juntar os empresários. Aquilo ali foi um mastermind, cara. Onde a gente começou, nós fomos para Colômbia, fazendo projeto de exportação, começamos a fazer um desenvolvimento e ninguém tendo ciúme dos seus negócios, todo mundo ajudando, cooperação. Só que eu fiquei indignado, porque eu achava o fim do mundo um empresário investir 75 mil por mês de tráfego pago. Eu passava mal com aquela informação. E aí eu entrava na página dele do Facebook, os clientes tudo xingando porque não tinha roupa. E o cara tacando dinheiro e vendendo. Aí isso aconteceu. As nossas empresas, a do Antônio, a da nossa família, do meu sogro, que hoje é minha, inclusive eu comprei ela no ano passado. Essas empresas, fui funcionário. Eu desejo isso para vocês, tá? Ser funcionário de uma companhia e depois comprar essa companhia. Esse é o futuro de alguns de vocês que estão me ouvindo, se entender o recado. Eu me recordo de uma extrema indignação. Esses dias alguém estava me mostrando meu relatório de gasto com tráfego pago, 60 milhões de reais. Eu fiquei imaginando, eu ficava indignado com 75 mil por mês do cara. Aí eu vejo um relatório, os caras, Marçal, nós já gastamos aqui com meta 60 milhões. Cara, você sabe o que é 60 milhões para uma empresa só, um fornecedor só? E aquilo que era minha indignação era o tamanho da minha cabeça. Sabe o que eu quero hoje? Eu quero gastar 100 por ano. Por quê? Porque dá resultado. O tráfego pago bem feito dá resultado. E o que eu quero te mostrar é o seguinte: a sua cabeça hoje não dá conta de projetar onde você vai chegar, ela dá conta de sonhar. E o argumento que ela tem, que a matéria-prima para fazer essa comida, ou esse bolo, ou essa coisa que você está pretendendo, é limitado. Limitado às pessoas que você convive, às experiências que você teve, às habilidades, às competências. Então não adianta você sair doido falando que vai pegar um avião, sendo que você não tem um dinheiro para ir no avião. Talvez você vai ter que começar a pé. E é isso que eu queria que você libertasse sua mente para você bater esse trem de milhão, que eu vou te explicar o que ele é em energia. Se eu traduzisse em energia 1 milhão, eu colocaria um percentual de comunicação, eu colocaria um percentual de aprender a comprar e vender, eu colocaria network, eu colocaria geração de valor, eu colocaria ao invés de olhar para milhão como dinheiro, eu olharia para competências, habilidade, experiência, desafio, resultado e cura de autoimagem com o resultado. O milhão está aí, o milhão não é o dinheiro. Só que eu insisto em falar isso para os brasileiros, eles não entendem. Eu vou dar meu melhor até uma data X aqui no Brasil. Se não funcionar, eu vou lá para outra banda e outro povo vai acreditar, porque aí você é de fora, você é importado, entendeu? Porque daqui fala, não, é mais um aí, não vai dar certo. Então, minha sigela sugestão na sua vida: é fácil demais fazer R$1 milhão. Aí você fala o quê? Isso aqui é uma música, moço. Eu falo de cá, você reclama daí. Você fala na hora assim, ó, é fácil para você. Aí eu falo, já tive no seu lugar. Você pode dar toda a desculpa que você quiser, que eu tenho a resposta já. Então eu vou repetir. Eu falo para você que é fácil. Realmente, é fácil falar, desde que tenha um resultado. Só que como eu tive no seu lugar, eu sei que é o segundo pensamento que você tem. É fácil para você. Então, se eu estou falando que é fácil porque eu saí daí e passei para cá, você só precisa de ajustar o GPS, a direção e o combustível que você tem que colocar, e o meio que você vai fazer. Por exemplo, vários de vocês não têm ânimo para persistir numa estrada. Supondo que você pegou um carro para percorrer a estrada é de chão, vários de vocês vão encher o saco. Supondo que a estrada seja de asfalto, ela está cheia de buraco, quebrou sua suspensão, você vai falar que foi o diabo, você vai falar que foi Deus, é para voltar para trás. Eu amo gente que quando está fazendo as coisas, acontece um resultado negativo, fala assim, isso é um sinal de Deus para não parar. Não, imagina Deus, né? O tempo todo, não, vou furar seu pneu, vou fazer isso aqui, que eu estou aqui pensando assim, né? Eu não consigo falar com você através de uma pessoa, eu vou começar a arrancar o parafuso da roda. Um dia eu estava ganhando uma corrida lá no Velocitar, o parafuso que segura a barra quebra. Aí só uma roda abre assim, ó. E eu ganhando a corrida,
na frente do Nese, dos caras, numa Copa que eu mesmo tinha criado com os carros que eu comprei. E eu, faltando uma volta para acabar o trem. Uma volta. Aí o parafuso quebra, a roda começa a ficar assim. Aí eu falei, eu não vou nem reclamar, porque não tem jeito. Fazer o quê? E aí o carro arrastando a roda, eu carregando esse carro, jogava um pouco. Eu fui descobrir um jeito de terminar a corrida e todo mundo passou. Dei a volta, passei a linha de chegada. Aí entrei no box na contramão. Aí foi entregar os troféus, todo mundo ficou olhando, sem graça. Aí o primeiro e o segundo colocado pegou e falou, nós vamos te dar o troféu, você ganhou, não tem o que fazer. Eu falei, eu não aceito, eu não ganhei essa bodega dessa corrida. Eu só chamei o cara que cuidava da minha equipe e falei, quanto custa o parafuso, só para eu lembrar. Aí ele falou, uns R$5 um parafuso desse. Tá bom, a gente investe 200 pau num carro e um parafuso de 5 conto quebra. Outra corrida, as presilhas que seguram o capô, se você comprar as originais custa 1.000. Aí você compra umas China por 200 e pouco, colocar mais de 200 e pouco. Eu tô na corrida, aí voa o capô do carro, aonde? Em cima do para-brisa. E aí eu tenho problema com o negócio de parar, né? Fui pilotar, abri a janela aqui e vou olhando, eu fui pilotando olhando na linha. E terminei, entrei no box, eu falei, cara, de novo. Você entende que no percurso tem um monte de gente que fica louco. Tem gente que fala, não vou mexer com isso nunca mais, porque quebrou um parafuso. Eu não reclamei. A primeira coisa que eu fiz foi, quanto custa? Só para eu lembrar. O que é o problema da pessoa que não entende o que é uma corrida? Um óleo já fundiu meu motor na corrida, o meu carro já pegou fogo. Sempre uma loucura. E ali eu fiquei percebendo, não adianta ser o melhor piloto do mundo, não adianta ter a melhor equipe do mundo, não pode ter um resfriado um carro de corrida. Só que a vida para bater o tal do milhão, se você for desenvolvendo e passar por problemas, você vai começar a ficar mais esperto. E aí o que eu fui fazendo, amadurecendo? Meu primeiro ano como piloto, eu comecei a desfazer de carro ruim, de história ruim, de equipe ruim. Não adianta, você não vai terminar a corrida. E aí um cara me curou um dia, falou, cara, você está querendo ser perfeccionista? Eu falei, não, eu só quero terminar a corrida, não atrapalha a corrida. Aí eu fui assistir com meus filhos aquele seriado da Fórmula 1. Aí eu vi os caras investindo 300 milhões e os carros dos caras quebrando também. Aí eu fiquei doido. Os caras investem 300 milhões de dólares, 1 bilhão num ano, numa temporada, e os carros deles também quebram. Os carros de estoque car também quebram. Os caras gastam 2 milhões de reais numa temporada, 3 milhões dependendo da categoria. E aí o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que você tem que ter paciência. Se Fórmula 1 quebra, Stock Car quebra, qualquer outra divisão quebra, no meio do caminho você também pode quebrar. O que você não pode é parar. E aí você vai aprender uma coisa, cada corrida é uma batalha. E aí às vezes seu carro está com problema, ao invés de você ficar reclamando, gasta aquela corrida para ajustar o carro. Na outra batalha, que é a próxima etapa, seu carro está bom. Só que tem gente que fica com o carro ruim reclamando a corrida inteira. E a frustração acaba, você não quer nem correr o campeonato na próxima. Por que eu estou contando isso? O segredo do milhão está no percurso. Pablo, eu vou sair agora e não tenho dinheiro para chegar no ponto B. Ninguém tem, cara. A gente que saiu da pobreza não tem mesmo, é normal. Só que eu tenho que ter alguém para... Marcelo, o que é o GPS? Você pode anotar aí, quem estiver anotando. O GPS é o mentor, cara. Você imagina você sair para um lugar sem saber para onde. Você imagina você pegando uma aula no YouTube de como ligar uma espaçonave e não entender como é que funciona a galáxia. Você não vai acertar o planeta. Não sei se você já viu, tem um horário marcado para fazer lançamento. Se errar 5 minutos já não pode sair mais, porque vai ter que gastar combustível e dependendo da viagem não dá para levar. Então a esfera, que é a Terra, ela gira em torno de si e gira em torno do Sol. 365 giros dá um giro inteiro em torno do Sol. Então eu quero ir para Marte. Se eu não estiver enganado, a conta é essa. Para ir leva 1 ano e meio, para voltar de lá para cá é 3 anos. Por quê? Porque enquanto você está indo, a órbita estão diferentes. E aí você leva 1 ano e meio para chegar. Quando você está chegando, você fala, agora eu quero voltar. A Terra está em outra posição em relação a Marte. Por quê? Por causa da distância do Sol. E para voltar é o dobro do tempo. Aí imagina você, eu vou porque eu já aprendi, eu tenho que ir. Gasto 1,5 para ir, na hora de voltar tem um combustível de 1,5. Onde você vai achar um posto de combustível no meio do caminho? Não, para pensar no que é a falta de sabedoria.
Não é a mesma distância. Vocês não acham isso massa, não? Eu sou encantado com isso.